Vamos imaginar um resumo histórico da seguinte maneira. Nós temos a Revolução Industrial, lá no final do século XVIII. Então isso mudou completamente o panorama da sociedade, né? Saímos da sociedade agrária, né, feudalista, e começamos a questionar os regimes absolutistas, monárquicos e assim por diante. E passamos um século seguinte, entre 19 e 20, com as fábricas, né, a partir da máquina a vapor, dominando completamente o cenário e o ser humano mudando completamente o seu jeito de lidar com a questão do trabalho, que é a sua razão de existir, né? Do trabalho traz o sustento de sua vida. Muito bem, se antes ele plantava para sobreviver, agora este operário, né, não mais o homem agrário, morando nas grandes cidades, trabalha numa grande fábrica, apertando poucos botões, fazendo trabalhos braçais. Esse é um novo paradigma do trabalho que atravessa o século inteiro. As empresas completamente desorganizadas em relação ao trato com este novo ser humano, né? É um rebanho de operários trabalhando quase que desorganizadamente, até que lá em 1900, ali como data aproximada, nós temos alguns episódios que deram uma virada nesse quesito. Uma pequena virada, né? Pelo menos no que tange a organização das empresas, né? Todo o ambiente fordista, toda a linha de montagem, toda essa lógica que nós já vimos aí em vídeos anteriores, toda a lógica taylorista de Taylor, engenheiro que projetou a administração científica, colocou o ser humano num patamar muito de apêndice da máquina, menos importante que a própria máquina. Era um repetidor, né? um carimbador. Não se tinha um olhar humanizado para essa pessoa. Todo o ganho ergonômico que Taylor propôs foi visando o aumento de produtividade, portanto o lucro, e não exatamente a qualidade ou o bem-estar do ser humano, da pessoa que estava ali trabalhando. Chegamos ali na década de 40 aproximadamente, e por um episódio quase que fortuito, a psicologia começou a entrar nas empresas. Embora ela, como ciência, já estava se organizando, já estava relativamente avançada, já havia uma série de artigos sobre psicologia industrial, com uma aplicação mais específica. Nesse episódio que narra a seguir é o seguinte: a General Electric, buscando fazer uma experiência que pudesse provar que se o empresário, uma empresa, investisse em melhores sistemas de iluminação, ele teria aumento ou ganhos incríveis de produtividade. Muito bem, precisamos fazer uma experiência para isso. E assim se deu. Escolheram uma subsidiária da GE, da General Electric, na cidade de Chicago, né? Portanto, ali, um bairro chamado-se Hawthorne. Essa fábrica que fazia relés telefônicos era chamada de fábrica de Hawthorne. A fábrica é gigantesca, né? Essas fábricas, tipo as fábricas chinesas aí do século XXI, com 10, 12 mil funcionários morando ali à margem da fábrica, que em geral é a margem da cidade, são os quase marginalizados, portanto, né? E operários das grandes indústrias. Nesse caso, muitas operárias, é um trabalho de precisão manual, em geral se usa e se usavam as mulheres. Num segmento da fábrica, eles melhoraram a iluminação na calada da noite, sem aviso prévio, mas apenas um segmento, para comparar a produtividade depois com os demais segmentos. E para a surpresa, não, na verdade para a alegria dos executivos da GE, houve um aumento de produtividade quando se melhorou a iluminação. Mas, para concluir a experiência, era necessário reduzir a iluminação daquele setor e observar o gráfico de queda da produtividade aos níveis anteriores. Se elas produziam lá 3 relés por minuto, com a iluminação melhorada passaram a produzir 4, 5 relés por minuto. Né? Imaginavam que quando piorasse a iluminação, como eles fizeram, o gráfico cairia. Mas aí se deu uma confusão. Esse gráfico da produtividade não caiu, ela se manteve alto. Aquele grupo de mulheres estavam produzindo mais do que as outras, mas a iluminação que lhes foi favorecida em dias anteriores, desta feita estava igual às demais, ruim como eram nas fábricas da época. Portanto, não era a iluminação que estava gerando aquele aumento de produtividade. Os executivos da GE não sabiam o que era. E chamaram um psicólogo, era um australiano, radicado nos Estados Unidos, professor de Harvard, e o professor Elton Mayo veio e, através de série de entrevistas, ela identificou o que ele acaba inaugurando, o que nós chamamos de Escola das Relações Humanas. A observação parece óbvia aos dias de hoje, é um ser humano que trabalha ali. Não é? Nessas pesquisas, imagina ele perguntando para aquelas senhoras, né, por que você está trabalhando tão bem, tão melhor do que antes? Não é? E a resposta delas, né, pessoas simples em geral, os patrões gostam de nós.
porque eles valorizam nós. Né? Imagina esse começo da percepção de que a motivação desse colaborador, desse ser humano, é fundamental para que o trabalho aconteça. Né? Então, esse experimento de Hawthorne, a entrada de Elton Mayo, inaugura um novo capítulo no trato com que a sociedade, pelo menos mercantil, pelo menos ali a questão de mercado, empresas, área de negócios, tem com o ser humano. Agora passa a ser visto como um ser humano que pode trabalhar melhor por recompensas simbólicas, por recompensas psicossociais e não exatamente econômico-financeiras. Então é um novo homem que se descobre, um novo ser humano que se descobre, e a partir dali, portanto, nesses últimos 60, 70 anos, nós temos uma evolução incrível do antigo funcionário ao novo colaborador, que colabora com os demais, que trabalha junto com as outras pessoas, que trabalha em equipe. Veja que é uma mudança incrível, quando ela não é apenas no nome, no crachá do ex-funcionário.